Eu vou falar sobre o conteúdo de razão e proporção. A razão é uma comparação entre os dois números por meio de uma divisão. Podemos expressar a razão como uma fração ou até mesmo como o quociente desses números. O que é a razão? É uma fração que tem o de cima, que é o A, é o antecedente, e o B, o consequente, que é o numerador e o denominador. Neste caso, temos a razão entre A e B. Por exemplo, qual a razão de 3 para 4? De 3 para 4, é só seguir a ordem que ele pede, 3 sobre 4. O 3 é o antecedente e o 4 é o consequente. O resultado dessa divisão é 0,75. Então, a razão é uma divisão. Por exemplo, em uma empresa de produção de parafusos foram produzidos 90 parafusos, sendo que 6 deles são defeituosos. Qual a razão entre a quantidade de parafusos defeituosos e o total de parafusos produzidos? Como eu falei no slide anterior, parafusos defeituosos é o que ele pede primeiro, e o parafusos produzidos é o que ele pede em segundo. Ou seja, quantos parafusos são defeituosos? 6 deles são defeituosos. E parafusos produzidos são 90. Então, ficaria 6 sobre 90, que é uma divisão. Dá para dividir ele por 6, por 3, por 1 também. Achando uma forma de simplificar melhor e mais rápido, a gente sabe que 6 por 6 é 1. E 90 dividido por 6 é 15. Então, essa razão diz que 1 a cada 15 parafusos produzidos são defeituosos. Então, a gente sempre divide o numerador por 6 e o denominador por 6 também. O mesmo número que divide o numerador tem que dividir o denominador. Também temos a razão inversa. Duas razões são inversas quando o produto for igual a 1. Por exemplo, 2 sobre 11 é a razão inversa de 11 sobre 2. Obviamente, a razão inversa significa que é para inverter o 2 sobre 11 e o 11 sobre 2. Então, 2 sobre 11 é a razão inversa de 11 sobre 2, porque mudando a ordem, ficaria um igual ao outro. Inversamente proporcionais, multiplicamos reto. E diretamente proporcionais, multiplicamos cruzado. Então, sabemos que 11 vezes 2, 22. 2 vezes 11, 22. Então, a razão inversa... Continuando o slide, após explicar o que é a razão, irei explicar sobre a proporção. O que é a proporção? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, duas razões são proporcionais quando o resultado da divisão entre o numerador e o denominador da primeira razão é igual ao resultado da segunda. Ou seja, o numerador é o A, que é o número, que é a letra de cima, e o C, que é a letra de cima, e o denominador é o B e o D. Onde A, B, C e D são números diferentes de zero. Nesta ordem, formam uma proporção. A proporção A sobre B e C sobre D,
A e D são os extremos e B e C são os meios. Por quê? Porque na ordem alfabética de A, B, C e D, os extremos é o A e o D, e os meios são o B e o C. Por exemplo, 4 sobre 2 igual a 12 sobre 6. Sabendo que ele é inversamente proporcional, multiplicaremos cruzado, ou seja, 4 vezes 6 igual a 24, e 12 vezes 2 também é igual a 24. Então, ele é proporcional. Lembra que aqui ele só é proporcional quando tem uma igualdade, ou seja, 24 igual a 24. Ele se repete o mesmo número com multiplicações diferentes. Nesse próximo slide, separei exercícios de proporção para fazermos juntos. Verifique se há proporção nas seguintes igualdades. 2 sobre 3, 8 sobre 12. Sabendo que ele é diretamente proporcional, como vimos no outro slide, que se ele for diretamente proporcional, multiplicaremos cruzado. E se ele for inversamente proporcional, multiplicaremos direto. Ou seja, 2 vezes 12, 24. Igual a 24. E 8 vezes 3 é igual a 24. Ou seja, a proporção porque os números se repetem. Segundo exercício, 24 sobre 16 igual a 3 sobre 2. Multiplica cruzado, porque sabemos que ele é diretamente proporcional. Ou seja, 24 vezes 2 igual a 48. E 16 vezes 3, multiplicando cruzado, é igual a 48. Ou seja, há sim proporção, porque os números se repetem. Agora, eu compliquei e teremos um exercício com a letra X, porque é um número desconhecido. Para números desconhecidos, precisamos usar X, ou Y, ou a letra que você quiser. Multiplicando cruzado também. Primeiro, começamos pelo numerador. X vezes 6, 6x. 18 vezes 4, 72. O inverso da multiplicação é a divisão, ou seja, o x fica sozinho e o 6 passa dividindo 72. Ou seja, 72 dividido para 6, que é igual a 12. Por que 12? Porque o número... Qual é o número que se repete 6 vezes que vai dar 72? É o número 12. 12 vezes 6, 72. Então, a proporção, porque como a gente descobriu que o x é igual a 12, a gente substitui aqui na nossa fração. Ou seja, vai ficar 12 no lugar de x. Aqui, ó. No lugar de x, vamos colocar 12. Vamos ver se vai ter proporção. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 6, 72. E 18 vezes 4, multiplicando cruzado. 18 vezes 4, 72 também. Ou seja, é proporcional. É diretamente proporcional, porque o resultado dá o mesmo, 72.